Boa tarde. Hoje nós estamos dando início ao projeto Conversando sobre as técnicas integrativas e complementares no âmbito do SUS. Nós vamos começar hoje com o tema meditação e iluminação. Nós chegamos a uma encruzilhada. Temos que mudar radicalmente nossa relação com os outros seres e o planeta. Essa mudança passa necessariamente por uma profunda transformação interna de como pensamos e vivemos essa relação. Essa transformação interna chama-se iluminação. E eu não tenho a menor dúvida disso. E aí surgem duas perguntas. Primeira, o que é meditação e o que é iluminação? Hoje é um tema que se fala no mundo inteiro, meditar. Recentemente na Tailândia, os meninos da caverna, eles conseguiram o resultado que conseguiram, porque meditaram durante aqueles 18 dias, e eu vou dizer para vocês qual foi a técnica que eles utilizaram. A iluminação também é um tema muito falado, tem vários seres iluminados no planeta, vários gurus, vários mestres. E a gente vai entender um pouquinho para a nossa cultura, para o nosso modo de viver, o que significa meditar e o que significa se iluminar. Bom, esse mestre Paramahansa Yogananda foi o primeiro mestre a sair da Índia e levar as técnicas de yoga para os Estados Unidos, mais ou menos na década de 30. Então ele introduziu nos Estados Unidos a técnica Dhyana, que foi rebatizada como meditação. E aí tem a primeira confusão. Se você for ver o que significa a meditação, significa refletir profundamente sobre um tema. E isso não é Dhyana, mas o termo permaneceu. No Brasil, a técnica Dhyana foi introduzida pelo professor Hermógenes I, com a versão dele de Hatha Yoga. E aí ele trouxe também a definição de yoga feita por Patanjali no século VI. Então Patanjali declarou o seguinte: yoga é Chitta Vritti Nirodha. Yoga é parada das ondas mentais. E no Brasil, se popularizou a ideia de que meditar é esvaziar a cabeça e ficar sem pensar em nada. E todo mundo que tentou não conseguiu. Não é possível ficar sem pensar em nada. E aí ficaram dois termos, ou dois conceitos que são pelo menos antagônicos. O primeiro, refletir profundamente sobre um tema, ou seja, pensar. E o segundo, esvaziar a mente e não pensar. Então essa virou uma confusão. E hoje no mercado a gente encontra música para meditação, a gente encontra sons da natureza para meditação, temas para meditação, e nada disso é Dhyana, a técnica trazida pelos indianos. E com a introdução desses termos indianos para o Brasil, para o Ocidente, também vieram as imagens desses seres iluminados. Vocês podem notar que eles têm uma auréola, na cabeça, que foi imitada pelo catolicismo quando mostra os santos, todos eles com uma áurea. E aí quando a gente olha esse tipo de fotografia, a gente associa quase imediatamente com seres santos, seres que já estão num outro nível, talvez evolutivo, e aí afasta do indivíduo comum a possibilidade de chegar num estado de iluminação. É quase inacessível, é para os santos, é para os escolhidos, não é para a gente. É para aquele cara que teve 355.928 encarnações, reencarnou como um ser de luz, e aí ele consegue se iluminar. Ou seja, não é para a gente. Eu, pelo menos, encarnei só 2 vezes, eu sou muito novinho nessa história, mas não é nada disso. A gente vai ver o trecho de um filme rapidamente. É rápido.
Kashiyagu, Tatsureyo. Hello. O nome desse filme, para quem tiver curiosidade de ver ele até o final, é Sansara, que conta a história desse monge que ficou 3 anos dentro de uma caverna em completa meditação, em profunda meditação. Esse estado é chamado de jhana, é quando o indivíduo desliga todas as suas portas sensoriais, audição, visão, olfato, tato, e mergulha sua consciência dentro do seu aparelho psíquico, dentro de sua mente. Isso não é uma fantasia. Recentemente, há uns 10 anos atrás, a BBC de Londres filmou um rapaz na Índia que estava já há 8 meses nesse estado de jhana. Eles filmaram 24 horas esse garoto para ver se tinha alguma fraude, e não tinha fraude. Então, para este povo, esse cara é muito importante, porque faz parte da cultura daquele povo. Ele é a prova viva até onde é possível chegar utilizando uma técnica de meditação verdadeira, Então, para eles é muito importante. Ele é festejado como um homem santo. Nas cenas anteriores, cortaram as unhas, colocaram numa caixinha, cortaram os cabelos, colocaram numa caixinha, que são as relíquias de um homem santo, que chegou num nível de controle e domínio da mente, assim, inimaginável. O nome é jhana. Existem 8 níveis desse jhana que a gente pode comentar mais tarde.
Agora, se a gente pegar esse indivíduo e trouxer aqui para Copacabana, qual é a utilidade de alguém que ficou 3 anos dentro de uma caverna? Aqui, se alguém que quiser ir para uma caverna durante 3 anos, isso serve para a nossa cultura, para a nossa maneira de viver, para como nós estamos organizados como sociedade? A nossa cultura apoia isso? Pelo contrário, eu devo ter uns 2 ou 3 onde eu trabalho, na psiquiatria, né? Que acham, não apoia, não estimula e também não serve para a gente. Nós temos que achar um modelo, uma técnica que sirva para a forma como a gente vive, para a cultura onde a gente está. Então, a gente começa a entender um pouco o que é Dhyana, o que é meditação. Meditar é treinar a mente, é adestrar a mente. E é essa imagem que o oriental usa quando fala desse treinamento. Eles dizem o seguinte, que a mente humana é como um elefante, um animal forte, poderoso. Mas em seu estado selvagem, quando ele entra numa comunidade, ele pode causar uma destruição enorme. Mas esse mesmo animal, treinado, adestrado, quando ele entra numa comunidade, ele pode causar um bem enorme. E é assim que eles comparam a mente humana. Comparam a mente humana como um animal muito poderoso, muito, mas em estado selvagem. E aí eu sinto dizer para vocês que todos nós estamos em um estado selvagem. Nossa mente ela faz o que quer com a gente, né? Joga a gente para lá, joga a gente para cá, é uma coisa doida. E aí, a iluminação é o processo meditativo, é o objetivo da meditação. Eu disse para vocês que meditar é treinar a mente, mas treinar a mente em quê? Como? Eles dizem o seguinte, que a mente humana ela produz pensamentos e esses pensamentos poderosos, carregados de emoção, capturam a consciência. E você fica rodando nesses pensamentos quase que 24 horas por dia. Todos aqui já tiveram essa experiência, estão no ônibus e daqui a pouco começa a brigar com a esposa. Ela fez isso, ela fez aquilo. O cara se abstrai da realidade e começa a viver uma realidade que está na cabeça dele, vivendo aquelas imagens. Ele nem vê o caminho por onde o ônibus passou. Ele está rodando numa imagem, só que essa imagem ela vem muito carregada de emoção e consegue capturar a consciência. Então o treinamento de meditação Dhyana, todas as técnicas sem exceção, começam separando a consciência do pensamento. E isso é um pensamento para mim muito sofisticado. Eles falam, nós não somos o nosso pensamento. Você não é o seu pensamento, embora a gente quase que acredite e bate de pé junto, não, o meu pensamento sou eu. Não é. O pensamento é produto da atividade cerebral. Né? Trazem lembranças, projetos, você projeta coisas para o futuro, lembra coisas do passado, mas são imagens. E aí tem um problema, a gente começa a ficar muito viciado em determinadas imagens. E aí são aqueles pensamentos repetitivos, pensamentos cristalizados, pensamentos duros, pensamentos opressivos, aquele pensamento que te oprime, não é? Porque ele consegue capturar a consciência. Então, o treinamento de Dhyana, meditação, é descolar a consciência do pensamento. Né? A gente vai ver um pouquinho lá na frente como é que a gente faz isso. E aí, o que é a iluminação? Né? Esse é uma coisa importante, a gente tem ideia do que é. Primeiro, não é adquirir poderes. Ser um ser iluminado não é um ser que adquiriu poderes. Não é isolar-se do mundo. Ser iluminado não é isso. E não é tornar-se um líder religioso, também não é. Então, não é isso, não é aquilo outro, o que é? Essa é uma primeira dica. E aí tem alguns seres iluminados, entre eles o Dalai Lama. Tem uma história interessante de um monge, né, que entrou para o mosteiro com 7 anos de idade. Aos 68 anos, no leito de morte, ele pede para falar com o Dalai Lama. E aí mandam avisar o Dalai Lama, mestre, tem um monge já idoso no leito de morte que quer conversar com o senhor. O Dalai Lama vai lá. Senta na beira da cama e olha para o monge e fala, o que é? E aí o monge já olha para ele e falou assim, santidade, eu não fiz nada.
Mas como assim você não fez nada? Eu não fiz nada. Eu nunca meditei, eu nunca orei, eu nunca estudei os textos sagrados. O Dalai Lama olhou e falou assim, mas você entrou no mosteiro com que idade? 7 anos de idade. Qual é a sua idade? Eu estou com 68 anos de idade. Mas o que você fez durante esses anos todos no mosteiro? Eu comi, eu bebi e eu me diverti. O Dalai Lama olhou para ele e falou assim, meu filho, você é um iluminado. E aí ele entra em Paramara Nirvana e vai embora. Iluminação é um estado mental de felicidade, harmonia, paz permanente. Quem gostaria de viver assim, sem Lexotan? Eu quero. E isso é treinado da mesma forma que nós treinamos nossa mente para que ela busque lembranças dolorosas, que ela tenha pensamentos duros, opressivos, da mesma forma nós que treinamos ela assim. A gente pode treinar ela para que a gente tenha pensamentos de felicidade, de harmonia, de paz, de fraternidade. Isso é um treinamento da mente. Tá? Depois dessa fase de treinamento, aí a gente até pode discutir se isso leva a algum campo de espiritualidade, mas antes esse treinamento ele deve ser feito. E aí está a definição. A iluminação é um estado mental de paz e harmonia permanente, livre e independente de fatores externos. Isso é uma promessa maravilhosa, né? E possível. Bom, essas são duas técnicas de meditação assim, festejadas no mundo inteiro. A primeira é a Anapanasati e a segunda é Vipassana. Existem muitas técnicas, muitas. Eu vou falar apenas dessas duas. Tem as técnicas de meditação do yoga, tem as técnicas de meditação sufi, tem muitas técnicas. Todas elas separando consciência do pensamento. Tá? Vamos ver mais um trecho de um filme. I'm going closer. Mara had tried to tempt Siddhartha in the cleverest of ways, by disguising the temptations of life in the simplest form. But Siddhartha was looking beyond form, beyond the present, and now Mara was enraged.
It seemed as if Mara had been defeated, but in fact, he had not yet given up the battle. Now he attacked again. Finally I have met you. You will not rebuild your house again, but I am your house, and you live in me. O Lord of my own ego, you are pure illusion. You do not exist. The earth is my witness. Bom, isso é Vipassana. Vipassana é uma técnica de meditação criada pelo próprio Buda. Na época, 2.600 anos atrás, esse ser fantástico, um profundo estudioso do funcionamento da mente humana, ele era muito mais um cientista do que um religioso, ele foi na busca pela saída do sofrimento. O que motivou ele foi perceber que os seres humanos sofrem. E aí ele declara, os seres humanos sofrem por ter o que não quer e sofrem por não ter o que quer. Então a gente sofre o tempo todo. E aí ele identificou que mecanismo mental é esse. Então ele dizia o seguinte, que a mente humana, todos os seres humanos, funciona com um mecanismo básico de funcionamento e muito primitivo. A mente humana busca o prazer e foge da dor. Isso há 2.600 anos atrás, o que Freud chamou dos impulsos de Eros e Thanatos, vida e morte, recentemente. Ele já tinha chegado a essa conclusão. E para ele, o único jeito era desligar esse mecanismo básico de funcionamento. Ele experimentou e foi mestre em todas as técnicas de meditação que existiam na época. Não satisfeito, ele cria Vipassana e mergulha profundamente na sua psique e desliga esse mecanismo. Esse mecanismo é criado quando a gente nasce, né? Quando a criança nasce pequenininha, ela chora porque está sentindo um desconforto, está com fome. Não sabe o que é aquilo é desconfortável, ela chora, e aí a mãe oferece o alimento e ela vê que aquilo é muito agradável. A mente aprende muito cedo que deve buscar o prazer e fugir da dor. Mas aí vocês vão perguntar, mas isso não é um mecanismo de defesa? Claro que é. Se a criança não chorar porque está com fome, provavelmente ela vai morrer de inanição, né? Mas agora a gente não precisa mais, né? A gente não precisa mais desse mecanismo, a gente precisava lá atrás, agora não. E esse mecanismo, com o tempo, ele foi se fortalecendo cada vez mais dentro de cada um de nós. Então, todo o aparelho psíquico, ele é montado em cima desse mecanismo. O aparelho psíquico é montado em cima de buscar o prazer e fugir da dor. E aí ele cria Vipassana, e o Bertolucci foi muito feliz nessas cenas, que ele mostra todas as fases do processo de Dhyana, de meditação. Então, no início da cena, Mara, o grande demônio, manda as filhas para tentar tirar ele da intenção da iluminação. E aí as filhas são o ódio, o ciúme, o medo, e ele permanece impassível e elas somem. Logo depois, raios, trovões, tempestades, e ele continua impassível. Depois vem um exército com flechas, e ele impassível. Depois vem um céu muito bonito, e ele continua impassível. Até que ele encontra o próprio mecanismo que aparece para ele quando ele puxa ele mesmo daquela poça d'água.
E aí ele fala para a imagem dele, arquiteto, finalmente eu te encontro face a face. O diálogo. E a imagem dele fala para ele, você que já foi onde nenhum outro ser humano foi, quer ser o meu Deus? É a última tentativa do mecanismo, né, de continuar buscando o prazer e fugindo da dor. E aí ele fala, não, porque você é uma ilusão, você não existe. Ele desaparece e ele se liberta, ou seja, a mente dele fica completamente liberta dessa nossa busca insana de prazer e dor. Buscar o prazer e fugir da dor. O que aparece no início, as filhas de Mara, né, é os pensamentos que começam a emergir quando a gente senta para meditar. Quando senta para praticar uma técnica verdadeira de meditação, começam os pensamentos a vir. Os primeiros são pensamentos duros, são pensamentos de raiva, pensamentos de desejo, são eles que vêm. Depois vem aqueles outros pensamentos mais duros ainda, tempestade, raios, são aquelas tempestades mentais que de vez em quando a gente passa. Logo depois, exército, novamente pensamentos duros, pensamentos opressivos. E a técnica é muito simples, é só observar. Você observa o pensamento, você não deixa que esses pensamentos capturem sua consciência e você fica rolando nesses sentimentos. Você só observa, você se separa. Ao se separar, você deixa de dar energia para esses pensamentos e eles naturalmente desaparecem. E a cada pensamento desse que desaparece, surge um novo. E desaparece, surge um novo, até você chegar lá no fundo do aparelho psíquico e desligar Mara. E aí a cultura novamente nos atrapalha. Mara, o demônio, se você for ver a tradução da palavra, Mara significa desejo. Então uma coisa é eu ouvir, as filhas de Mara, do demônio Mara, foram tentar o Buda. Outra coisa é eu ouvir, o desejo produz 5 estados mentais. O ódio, a ira, o ciúme, a raiva. É diferente, né? A gente começa a ver de uma maneira completamente diferente. Mas isso é Vipassana. Vipassana é uma técnica difícil de ser aprendida, exige uma disciplina muito grande. Existem centros de Vipassana hoje espalhados pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Rio de Janeiro. São 10 dias para você aprender a técnica inteira em completo silêncio, com uma refeição por dia, meditando, de 4h30 da manhã até as 9 horas da noite, com intervalos de 15 minutos entre uma sessão e outra de 1 hora. São 10 dias. Eu fiz a primeira, achei que ia sair de lá entrevado e doente, mas eu consegui resistir os 10 dias, depois eu fiz mais 4 jornadas de 10 dias. É fantástico e maravilhoso. Então existe o centro, absolutamente gratuito, são 10 dias. E aí eu não estou fazendo propaganda do centro não, só estou dizendo que ele existe para quem tiver interesse. Durante 10 dias você tem comida, você tem água quente, roupa de cama, absolutamente gratuito, você não paga nada, nem quando entra, nem quando sai. Tá? Isso é assim no mundo inteiro, uma coisa maravilhosa. Mas existe Anapanasati. Anapanasati é quase a mãe de todas as técnicas de meditação. E é muito simples de ser feita, não precisa de nenhum equipamento, não precisa ficar 10 dias sem falar com ninguém, você pode fazer em sua casa durante 5 minutos por dia e gradualmente aumentando o tempo. Então a gente vai fazer uma pequena prática de Anapanasati. Anapanasati significa atenção na sua respiração natural. Não é pranayama, para quem pratica yoga, não é pranayama. É apenas observar o movimento respiratório natural. Você vai fechar os olhos e vai tentar perceber se a sua respiração é profunda, se ela é rasa, se ela é ruidosa, se ela é silenciosa, aonde que o ar bate quando entra na narina, aonde que o ar bate quando o ar sai da narina, se esse ciclo ele é regular, se ele é irregular, se em determinado momento você respira mais profundamente, em outro momento você respira mais superficialmente. É apenas isso, só isso e mais nada. Tá? Então nós vamos fazer 3 minutos com vocês tentando observar sua respiração natural. Mais nada, ok? Deixa eu marcar aqui no relógio. 3 minutinhos. Quem ficou os 3 minutos com atenção exclusivamente na respiração? Quem ficou 2 minutos?
1 minuto. É isso. Você senta, você joga a sua consciência para o movimento natural da respiração, que a gente faz desde que a gente nasce, e imediatamente entra um pensamento e pum, puxa a sua atenção. Esse pensamento pode ser, que negócio chato, cara, fazendo aqui. Ou então não paguei a conta, eu tenho que ir para a sala, que horas são? Entra um monte de pensamentos e esses pensamentos pegam sua concentração ou sua consciência, né? Então o treino de Anapanasati foi a técnica de meditação utilizada pelos meninos da caverna, na Tailândia. É Anapanasati, é só isso que vocês fizeram aqui, era o que eles fizeram lá. E aí aumentando o tempo em que vocês conseguem manter a consciência no ritmo natural da respiração. Então é uma técnica muito simples, não precisa de nenhum equipamento, né? 10 minutos por dia. Os manuais dessa meditação dizem o seguinte: se você conseguir ficar 2 horas, o trabalho está feito. Você conseguiu descolar completamente sua consciência dos seus pensamentos. Antes disso, antes de conseguir ficar 2 horas, se vocês conseguirem ficar 10 minutos de manhã e 10 minutos antes de dormir, né, que já é um tempo bem razoável, uma coisa muito interessante começa a acontecer. Você deixa de ser capturado por aqueles pensamentos duros, opressivos, né, e passa a dar energia para os outros pensamentos. Pensamentos de paz, de harmonia, de felicidade, né? O Buda chamava esses pensamentos de sankhara, né, condicionamentos mentais. Mas é muito melhor a gente estar condicionado para pensamentos bacanas do que estar condicionado para pensamentos ruins. Então a intenção é sempre, em qualquer técnica de meditação. Técnica de meditação sufi, que é eles dançam, meditação ativa. Também é com a atenção toda voltada para esse movimento, sem permitir que essa atenção, que essa consciência seja capturada pelo pensamento. Então a base de todas as técnicas de meditação que existem, técnicas verdadeiras, é primeiro esse descolar consciência e pensamento. Então é muito fácil praticar Anapanasati, né? Essa a gente teve uma pequena experiência aqui, quando você começa a jogar sua atenção para a respiração natural, os pensamentos vêm. E aí o que eu faço? Quando eu esqueço, por causa da força do pensamento, de jogar minha consciência para o movimento respiratório, eu simplesmente volto. Só isso. Não fico com raiva, não fico frustrado, não falo, não vou conseguir fazer esse negócio, nada disso. Volta. A cada vez que você voltar, você vai conseguir ficar um pouquinho mais de tempo. Vai entrar outro pensamento, vai capturar sua consciência. Volta. É esse o treino, é esse. Até você conseguir esse descolamento. Bom, na nossa mente caótica, como ela é agora, no estado selvagem, ela gasta uma quantidade enorme de energia, né? Enorme. A nossa mente gasta 30% de toda a energia produzida no corpo. 30%. É muita coisa. Para qualquer aparelho. Imagina você ter uma geladeira em sua casa que consome 30% de todo o resto, né? É uma coisa muito grande. Esses pensamentos te roubam mais energia ainda. Então, quando você consegue separar a consciência, o primeiro efeito, você fica mais disposto para fazer as coisas. É uma coisa muito impressionante. Você fica mais focado. Você reduz o estresse provocado por determinados pensamentos. Você fica mais sociável, menos irritado, e consegue diminuir os conflitos no trabalho, por exemplo. E é por isso que Dhyana está sendo utilizado em todos os ambientes. Nas escolas, eu não resisti a não colocar essa foto, porque ele é muito bonitinho. Nas escolas, nas empresas, a NASA treina seus astronautas em técnicas de meditação, porque a técnica de meditação, por exemplo, a Anapanasati, faz o efeito que fez naqueles meninos da caverna. Você fica mais resistente às situações de estresse. Muito mais resistente. Então eles também fazem meditação. Então a meditação está sendo utilizada em quase todos os setores. Empresas fazem isso, escolas fazem isso com essa técnica, Anapanasati. Apenas parar e observar o movimento respiratório. Bom, e aí quando eu deixo de dar energia para aqueles pensamentos duros, aqueles pensamentos opressores, eu tenho o que está escrito no Talmud.
Toma cuidado com os teus pensamentos, porque eles se tornar-se-ão palavras. Toma cuidado com tuas palavras, porque elas tornar-se-ão ações. Toma cuidado com as tuas ações, porque elas tornar-se-ão hábitos. Toma cuidado com os teus hábitos, porque eles formarão o teu caráter. Toma cuidado com o teu caráter, porque ele formará o teu destino, e o teu destino será a tua vida. Então isso está no Talmud, é muito interessante, que são o início de tudo, como nossa vida se coloca hoje, como você está vivendo sua vida hoje, foi produzido pelos teus próprios pensamentos. Essa é uma ideia às vezes dura, da gente aceitar essa responsabilidade, mas é a pura verdade. Nós damos energia para pensamentos duros, pensamentos de ódio, pensamentos de ciúme, de desejo. A gente dá energia para esses pensamentos. E esses pensamentos moldam a forma como eu levo a minha vida. Então são essas coisas que vão aparecer. Então vamos pensar, será que se eu der energia então para pensamentos de paz, de alegria, de harmonia, é isso que vai ter na minha vida? Sim, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso, menor dúvida. Né? Então, meditação é isso, Deriana, é isso. Espero ter esclarecido um pouco a função da meditação e como que a gente pratica. No futuro, quem sabe, a gente tem um espaço aqui na Secretaria de uma pequena prática de meditativa, logo quando a gente iniciar o trabalho. Como as crianças nas escolas estão fazendo hoje, como os empresários estão fazendo, os trabalhadores de fábrica estão fazendo. Né? Perguntas. Em princípio, eu estava achando que seria uma questão mais de abrir a mente das pessoas para questões de trabalho coletivo. Mas eu vi que isso pode não ser o principal, mas acaba sendo, vamos dizer, o que vem como resposta a esse tipo de técnica. Né? Porque essa coisa de conseguir, né, se concentrar na própria respiração e enfim, se esvaziar a mente, né, e não ter outros pensamentos, ela, para a gente do trabalho, eu vejo isso como uma maneira de direcionar a mente, né, se concentrar e afastar outros pensamentos que não vêm ajudar a desenvolver o trabalho da gente. Talvez eu esteja falando muito em trabalho porque aqui é um ambiente de trabalho, né, e eu acho que a técnica ela tem a questão individual, né, e tem essa questão que eu falei inicialmente coletiva. Então, individual, que eu acho que pode ser para o equilíbrio, né, para a saúde da gente, para o funcionamento dos órgãos de forma mais equilibrada, e coletivamente, através da capacidade de ouvir também o outro e ter pensamentos comuns. Você acha que vale a pena esse projeto? Deve continuar? Eu acho que sim. Na verdade, esse projeto sendo aqui na Secretaria de Saúde, ele funciona muito mais como uma oficina, né? E uma vez que nós não somos a ponta da rede, né? Então, assim, talvez aqui descobrir pessoas que possam estar levando adiante essa proposta para atenção básica, né? Para onde os pacientes, vamos dizer, o público-alvo do SUS possa ser atingido. Você participaria de outra palestra? Sim, com certeza. Eu virei na próxima palestra sobre a acupuntura. Eu achei muito produtiva, porque é um tema que eu gosto e tento praticar, ainda só vendo pela internet, youtubers que eu tento acompanhar. E aqui foi bem esclarecedor, porque parece que ele tem bastante conhecimento, então foi bem legal. Tirei muitas dúvidas. Eu acho que está criando-se um grupo bem legal aqui na SES com relação a isso, que tem bastante pessoas que trabalham com isso fora do serviço e assim a gente pode ter uma troca, né? No caso ele com meditação, o próximo com acupuntura, tem pessoas que trabalham com outras coisas também, eu acho que vai ser interessante. Eu gostei muito, estava conversando com as colegas, a ideia que eu tinha de meditação era justamente você limpar a mente de qualquer pensamento, e aí eu ficava desesperada. Bom, isso para mim não vai servir nunca, porque eu fico pensando o tempo todo. E foi muito esclarecedor essa iniciativa do grupo, dos nossos colegas da SES, muito interessante e assim, eu fiquei super satisfeita. É o tipo de assunto que eu gosto e estou super afim de assistir os outros encontros. Eu gostei muito hoje. O Reginaldo fala muito bem, por sinal.
Você acha que o Reginaldo atendeu a expectativa? Sim, sim. Eu agora acredito que eu posso fazer meditação. E eu não acreditava nisso antes. Você viria às outras palestras? Sim, virei. Com certeza. Muito obrigado pela presença. Daqui para frente, até o final do ano, nós teremos palestras a cada 15 dias. A próxima palestra será Medicina Chinesa, Acupuntura e Técnicas Afins. Eu espero a presença de todos vocês. Muito obrigado.